claro que hoje o tema principal é eleição no Congresso Nacional. Aliás, são eleições para a presidência da Câmara, para a presidência do Senado, mas o governo está de olho mesmo, né, Orengo? É nessas alianças, porque a disputa no Cerrado. A disputa no Senado está também no muito Cerrado. mais. Não No deixa de Cerrado. ser. Tá muito mais acirrada do que na Câmara. Parece que já são favas contadas, né, para o presidente da Câmara, mas o Rodrigo Pacheco tá ali, ó, no Cerrado, na disputa acirrada. Orengo, bom dia. Muito bom dia, Carla. Um bom dia especial para Sheila Magalhães. Oi, Parabéns querido, pelo bom dia. aniversário. Dia Obrigada. importante e importante também no contexto aqui das negociações e definições políticas. Agora, Carla, você toca no ponto aí. O governo tem interesse total nas eleições da Câmara e no Senado. Na Câmara já conseguiu fechar uma aliança com o Arthur Lira, então vai ter ali uma pessoa que, apesar de ter estado na base, né, ou no governo Bolsonaro, ser alguém muito próximo do presidente, né, alguém de sustentação, neste governo o jogo mudou e o governo fechou uma aliança com o Arthur Lira, né? Então não espera ter problemas na Câmara. O foco está todo voltado para o Senado, até porque o clima ficou mais acirrado, né? Uma eleição que era tida como certa de Rodrigo Pacheco, né? Começou ali com votos conquistados por Rogério Marinho ficar um pouco instável. De qualquer forma, conversando com líderes do governo aqui, parlamentares influentes e até pessoas do executivo, a avaliação é que a confiança permanece, né? A disputa que seria mais larga, né? Ou a margem de votos que seria mais larga, né? Deve se aproximar um pouco mais, e até em função disso, o governo está se empenhando, priorizando essa negociação. E no varejo, o que é a negociação no varejo? É com cada parlamentar. Como são 81 senadores, são pouquíssimos, né, numa comparação com 513 da Câmara dos Deputados, cada parlamentar ali tem interesse. E a gente vê agora uma negociação para a liberação de cargos em segundo escalão, né? Cada senador tem um conjunto de indicados que já tinha feito reivindicações ao governo. A maioria das indicações ainda não saiu e, estrategicamente, o governo esperava um momento decisivo como esse para liberar essas indicações. Então está com algumas cartas na manga, né? E muita gente pergunta, mas isso aí faz parte do jogo, é legal? Sempre foi feito, né? Sempre foi feito. Inclusive no governo que passou, do presidente Jair Bolsonaro, o presidente chegou a anunciar que faria uma nova política, né? Criticou muito a velha política, mas no fundo, fez o chamado presidencialismo de coalizão. Que é isso? É entregar espaços de poder para conseguir votos e sustentação no Congresso Nacional, né? Então esse jogo hoje está sendo muito jogado, atenção toda especial para pedidos de senadores e para atender essas indicações, até com promessas de liberação de emendas, projetos, né? Então tudo isso está na conversa, né? E aí o governo conta aí com algumas estratégias, né? Tem liberações estratégicas em alguns cargos de segundo escalão, mas tem postos que são muito cobiçados, né? No jargão antigo aqui, né? Vou lembrar de um dos candidatos que surpreendeu, aí talvez o que tenha mais surpreendido na história, Severino Cavalcante. Ele usava muito uma expressão que era o seguinte: cargo que fura poço, né? Isso quer dizer cargo com um orçamento significativo, que tenha ramificação nos estados. É isso que os senadores, no fundo, querem colocar aliados nessas posições estratégicas do governo e, em resposta, né, em contrapartida, dão votos lá para o governo federal e para o aliado do governo, que é Rodrigo Pacheco. Agora, o que a gente está vendo é um avanço de Rogério Marinho, né? Quando lançou a candidatura, realmente tinha muito menos chances, mas ele conseguiu votos importantes, por exemplo, no partido de Rodrigo Pacheco, no PSD, conseguiu 3 votos, até do ex-líder do partido, né, Nelsinho Trade, e também conseguiu votos no União Brasil, 2 votos já importantes lá no União Brasil, que é base do governo, né? Então ele vem avançando aí em posições muito importantes. Por isso a prioridade e a mobilização do Executivo agora é conseguir garantir os votos que dão favoritismo ao Rodrigo Pacheco, para que ele vença e para que tenha um aliado aqui do Executivo no Senado Federal. Seria muito ruim para o presidente Lula começar o primeiro ano, já com um adversário político no Senado Federal. Então, hoje, atenções todas voltadas aqui, principalmente para o Senado, nessa disputa que promete ser mais acirrada, mas ainda com favoritismo para Rodrigo Pacheco. Orengo, você citou aí, né, algumas conquistas de Rodrigo Pacheco, conquistas de votos, ou pelo menos de anúncio, né, de votos, né, nessas últimas horas. Você falou do União Brasil. Sérgio Moro
ele já demonstrou que apoia Rogério Marinho. Você acha que ele continua votando no Marinho? Porque aí, ó, a gente está vendo, são os senadores do PL, né? E a gente tem bastante gente aqui. Carlos Portinho, Carlos Viana, Flávio Bolsonaro, Magno Malta, o próprio Rogério Marinho também. A gente tem republicanos, Damares Alves, que se elegeu, Hamilton Mourão, também que deve apoiar, né, o Rogério Marinho. E aí, Sérgio Moro continua caindo para o lado do Marinho, o Orengo? Com certeza, viu, Carla? Sabe que esse voto é um voto tido já como de alguém que não votaria em Rodrigo Pacheco, né? Até foi uma brincadeira que eu ouvi muito aqui de ministros até, sobre quando a União Brasil anunciou um apoio formal lá, formando base com o governo Lula. Muita gente perguntou, e o Sérgio Moro nesse partido? Vai ser base do governo Lula? Muita gente achou, inclusive, que ele poderia mudar de partido. Então esse era um voto que já não era considerado. É até interessante, né? A gente vem conversando muito com senadores nos últimos dias, inclusive senadores influentes do PSD, eles também já estavam contando, né, com 3 parlamentares do partido que faz base do governo e é o partido do presidente Rodrigo Pacheco, que não votariam nele. Então essas chamadas traições já eram esperadas e já estavam aqui nesse desenho de votos, né? O número que muita gente trabalha nesse momento é de 46 votos, podendo chegar a 50, mas já foi muito maior, né? Quando começou todo esse processo, se falava muito em 60 votos, 56, e essa margem foi caindo. Então a disputa está mais acirrada, né, mas com favoritismo que permanece com o Rodrigo Pacheco. A gente vai ver até as últimas horas, principalmente o governo, alguns ministros trabalhando muito no contato com parlamentares para garantir essa vitória de Rodrigo Pacheco. Tem até uma avaliação que é feita da seguinte forma, né? Se realmente ficar muito apertado, na hora H, o governo tem algumas cartas na mangas, aí são cargos que são muito cobiçados. Está um aqui, que é a Codevasf, né, que tem um orçamento gigantesco e é um dos mais cobiçados por aliados, né? Então, esse é um cargo que, com certeza, vai ser avaliado até as últimas horas se poderá ou não ser liberado, né? Então o governo está abrindo a caixa de ferramentas aí para conquistar uma posição importante no Senado Federal e tem um aliado aqui na casa ao lado, né? Na Câmara já tem uma aliança fechada e uma garantia, quer ter também no Senado Federal.